Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz daquele que é o único que pode dar-nos paz, o dono da paz, aquele que disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Jesus é o proprietário da paz, é o inventor da paz, sabendo que nós vivemos num mundo de perturbações, num mundo de dificuldades. Ele é quem nos dá a sua paz. Glória a Deus. A Bíblia nos diz, usa algumas expressões interessantes. Ela diz: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E é muito bonito, correto, muito bom usarmos, é corretíssimo usarmos a passagem, mas a pergunta que eu queria trazer para a nossa análise nessa noite é: e quando a força acaba? Ser forte e corajoso. E quando a gente sente as forças se esvaírem, para onde nós corremos? O que fazemos? Paulo chega a dizer: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Aí complica mais ainda. Como é que eu vou, quando eu sou fraco, me sentir forte? Porque é isso que Paulo ensina, não é? Como é que eu faço? E gostaria de passar pela palavra de Deus em alguns textos para que nós meditássemos no assunto. O primeiro deles está em Hebreus capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia, abra Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Glória a Deus. O autor da carta diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, ou portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça em ocasião, para socorro em ocasião oportuna. Este é o momento, quando eu preciso de socorro, quando a fraqueza toma o lugar das forças. A Bíblia começa a fazer algumas afirmações. Neste texto, duas expressões para nós começarmos o assunto. Diz: confissão. Guardemos firme a nossa confissão. E no decorrer desta meditação, nós vamos lembrar que nós confessamos a Jesus como Senhor, e isso deve permanecer sempre nos nossos lábios, e é isso que vai nos trazer esta vitória, que vai nos levar a momentos melhores, quando mesmo as forças nos faltam. Outra expressão que este texto usa é confiança. Ele diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. O trono da graça está lá, Deus está lá preparado para nos abençoar. Portanto, não há da parte dele nenhuma falha, não há nenhuma falta nele. O que falta é nós nos achegarmos com confiança ao trono da graça. Então, confissão e confiança são a tese que biblicamente eu quero demonstrar nesta noite, que é o que nós precisamos ter. E isso não depende das nossas forças, simplesmente depende do nosso conhecimento de Deus. Depende de nós termos aplicado tempo em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra, em nos aproximarmos dele, porque ele diz: só dá para nos aproximarmos com confiança. Eu preciso confiar para chegar até ele. Imagine que alguém diga para você: não, eu tenho solução para os seus problemas. Você vai dizer: eu nem te conheço, não sei quem é você, como é que eu vou saber nas mãos de quem eu estou colocando a minha confiança? Quantos aqui já não fizeram algumas aplicações financeiras, talvez, ou confiaram em alguém para algum negócio, e disseram: isso aqui é a oitava maravilha do mundo, e entrou e de repente descobriu que aquela pessoa não era lá muito conhecida, e entrou num golpe e se deu mal? Quantos já não passaram por isso? O que dizer então quando se trata de assuntos espirituais? A carta aos Hebreus começa a nos dar essa diretriz: confissão e confiança. Confissão e confiança
que vem do conhecimento e da caminhada com o Senhor Jesus. Vire as páginas da sua Bíblia até o Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 35. Depois de Jesus ter curado um cego, diz a palavra o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Porque Jesus o havia curado. Então Jesus chega para ele vai se apresentar. Até então ele não sabia quem era aquele que o havia curado, e ele pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus, que havia operado na vida daquele homem, já era conhecido por ele, embora não conhecido exatamente como quem ele era. Então Jesus diz: você precisa conhecer um pouco mais a respeito do Filho do Homem. E ele até então não havia associado aquele que o curara com este tal Filho do Homem, de quem Jesus falava. Aliás, título esse que só é usado para o Senhor Jesus, mostrando a sua humanidade, mostrando que ele é aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? Porque já que o Senhor que me curou, e ele chama de Senhor, ele se submete a ele. Nesse tempo, lembre-se que Senhor era uma expressão só devida ao César, só ao imperador. Ninguém poderia ser chamado de Senhor, a não ser aquele que estava acima dos que estavam acima. E quando ele dirige a Jesus como Senhor, ele diz: o Senhor és tu, e se eu preciso aprender alguma coisa que vem da tua boca, eu quero saber quem é para que eu creia, quem é para que eu confesse, quem é para que eu nele confie. E Jesus então disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Eu peguei esse texto, embora ele não use a palavra confiança, para dizer, meu amado, que para nós confiarmos no Senhor, nós precisamos ter a experiência de ouvir a sua voz. Ele é aquele que fala conosco. Como outro dia dissemos aqui, ele não é um Deus distante, um Deus alheio, um Deus que criou estas coisas todas e depois as abandonou, deixando elas andarem do jeito que as pessoas definem ou querem. Deus está presente, Ele está perto, os olhos dele estão sobre a terra. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está próximo, mas ele precisa ser conhecido. Como diz o cego: quem é para que eu creia? E aqui vai uma chamada: você precisa conhecer mais a Deus. Como diz lá no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Assim como a gente espera o dia seguinte, é o que o texto diz, como a alva, como a luz da manhã vem, a volta e a vinda primeira naquela época e a volta do Senhor são certas, são absolutamente certas, e nós precisamos conhecê-lo em tempo para o nosso encontro com Ele naquele dia. Ainda que as forças não pareçam ser suficientes para enfrentarmos as lutas, os embates, as dificuldades, as dúvidas, as contrariedades do dia a dia, Jesus na sua palavra, Deus na sua palavra, nos ensina que precisamos ter confiança e ter confissão do nome de Jesus na nossa boca. João então, este cego, João relata, João registra que este cego perguntou: quem é para que eu creia? Conheça a Deus, aplique-se em ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler bons comentários, bons livros, mas sobretudo orar a respeito da palavra, porque compromisso mesmo Deus tem com a sua palavra. Jesus, antes de partir, disse: eu vou enviar para vocês um outro Consolador, e é bom que assim seja, porque este outro Consolador estará sempre convosco, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele sabe que nós precisamos conhecer a palavra e conhecer o que Jesus tem dito a respeito de si próprio. Quem é, Senhor,
para que eu creia. Para que você creia verdadeiramente em Deus, precisa conhecê-lo. A gente pergunta por aí, você crê em Deus? Sim, eu creio, mas como você vai analisar quem é este Deus em que a pessoa crê? Quais as características dele? Ou melhor ainda, baseado em que você diz que pode confiar nesse Deus? Você descobre que as pessoas não têm muitas vezes fundamento na sua afirmação, e trata-se apenas de uma afirmação que, quem sabe, por causa do positivismo daquela afirmação, venha a me ajudar nesse momento de tão grande fraqueza. Quando você conhece a Deus, Ele se faz presente, e Ele quer que você conheça ainda mais, para que você creia exatamente naquele que é o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Voltando para o Velho Testamento, Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor, e não de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Um dos inimigos da confiança em Deus, e portanto, um dos inimigos de nós nos levantarmos quando nós estamos fracos, já que o autor da carta aos Hebreus disse, olha, na fraqueza você precisa de confissão e confiança. Um dos inimigos é a autoconfiança, o exagero na autoconfiança. Nós não devemos ser negativos, não, eu não presto para nada, não sirvo para nada, não consigo nada. Não, não é isso. Isso seria uma falsidade completa. É sabermos que, apesar das nossas limitações, nós temos um que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É o que a palavra nos ensina. Então, este provérbio sabiamente diz: não confie apenas no seu entendimento, na sua capacidade, nas coisas que você já aprendeu, nas coisas que você ouviu, naquilo que lhe ensinaram. Confie acima de tudo no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como é que eu demonstro a minha confiança no Senhor? Reconhecendo-o diariamente em tudo aquilo que está acontecendo, em tudo aquilo que eu estou fazendo, em tudo aquilo que eu estou ouvindo, presenciando, vivenciando. Não que Ele esteja fazendo aquilo daquele jeito, mas eu preciso encontrá-lo, reconhecê-lo em cada situação em que eu me encontro. Desde de manhã cedo, quando eu acordo, quando eu levanto, preciso perceber espiritualmente esta presença do Senhor. Não é, alguns acham que isso aí vai ser através de um calafrio, vai ser de um calafrio, Deus está presente. Pode ser até, e às vezes até é bom quando nós provamos desta forma, desta maneira presente de Deus, e às vezes isso vai acontecer, mas eu não dependo disso. Você não precisa depender disso, e sim de conhecer ao Senhor, saber quem é aquele em quem você confia, e saber que há motivos suficientes para você ter o completo entendimento, conhecimento de que, ainda que não possa confiar 100% na sua própria capacidade, naquilo que você já aprendeu, na sua posição, talvez no seu cargo, na sua função, naquilo que as pessoas veem em você, mesmo que às vezes você diga, ainda bem que não sabem tudo a meu respeito, ainda assim, você tem um Deus que conhece tudo a seu respeito, e mais ainda, que pode ser conhecido por você, que você pode conhecer cada vez mais, a ponto de confiar nele de todo o seu coração, como diz aqui. Confiar de todo o coração significa que não sobra no coração espaço, pode sobrar na mente. É aí que eu digo, a minha autoconfiança, ela existe porque eu sei do que eu sou capaz, eu sei quantos quilos eu posso levantar, eu sei que distância eu posso caminhar e que distância eu posso correr, eu sei, outro dia eu estava brincando, quanto tempo, não sei se você tem esse hábito, é brincadeira, que a gente entra num túnel, a gente fecha, tranca a respiração antes e libera depois. Quem faz isso? Só eu tenho toque. A gente brincava no carro, lá disse, olha, agora fecha, tranca a respiração, e dependendo do comprimento do túnel não dava, né, chegava do outro lado, e a gente sabe quanto tempo consegue prender a respiração, tem uma noção, pelo menos, né, enfim, nós sabemos dos nossos limites, e é importante que nós tenhamos esses limites,
para, primeiro, cuidar da saúde, né? Cuidar do corpo, cuidar da vida, mas, sobretudo, para saber que para Deus não há limites. A palavra afirma que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Por isso, no coração, eu posso confiar totalmente nele, ainda que a minha mente esteja dizendo para mim, olha, cuidado com isso, vá mais devagar, faça aquilo, cuidado que você vai falar, cuidado se você entrar nessa situação, você pode não ter saída, ainda que a minha mente vá me regulando, eu sei que lá no coração, eu posso confiar absolutamente no Deus em cujas mãos eu entreguei a minha vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, de novo, confia agora ao Senhor as tuas obras. O 3,5 dizia, confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui diz agora, também o que você faz, aquilo que você realiza, aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você planeja, que você põe no papel, confie ao Senhor. A Bíblia diz que Ele quer e Ele pode fazer isso, dirigir cada passo que nós damos, mas para isso eu preciso dizer a Ele que eu confio nele, expor a Ele estes meus planos, como diz aqui, confiar ao Senhor as tuas obras, né? Fazendo uma boa análise gramatical aqui, não é confiar nas obras, não é confiar durante as obras, é confiar a Deus, ou seja, entregar nas mãos dele as minhas obras. Eu realizo, eu faço coisas, sim, certamente infinitamente menores do que aquelas que o meu Deus pode fazer, mas ainda que Ele me dê essa liberdade, ainda que Ele permita e Ele até me incentive a buscar realização, a buscar estudar, passar um determinado curso, fazer um concurso, seguir em frente, buscar alguma coisa, ainda que Ele me estimule pelo seu próprio Espírito dentro de mim, pela sua palavra, Ele está dizendo, agora, buscou, é nessa direção, confia ao Senhor as tuas obras. Então eu quero dizer para você hoje à noite, que às vezes as forças faltam, às vezes a gente chega à conclusão, diz, olha, isso agora que chegou aqui é tão bom, tão maravilhoso, mas eu acho que não dá. Então você vai lá e coloca nas mãos do Senhor, em oração, uma oração simples, dizendo, Senhor, eu aprendi a confiar em Ti, eu aprendi, à medida que eu Te conhecia, eu aprendi que Tu és poderoso, Senhor, para fazer tantas coisas. Chegou-me isso às mãos, veio à minha mente essa ideia, mas quem sou eu, Senhor, para fazer isso sem Te consultar? Quantas vezes o povo de Deus não o consultou, se deveria ou não, por exemplo, ir à guerra, e sempre que o consultaram, ele dizia assim, pode ir, ou então não vão. E quem dava ouvidos era bem sucedido, era vitorioso. Quem, no entanto, passava por cima daquilo que Deus falava, daquilo que Deus orientava, como Deus orientava, se dava mal e era destruído. Aqui ele diz, confia ao Senhor as tuas obras. Faça agora uma análise de quais são as obras que você está pretendendo fazer. O que está na sua mente realizar nos próximos tempos? Quais são os seus planos? E isso não depende de idade, não depende de fase da vida. Todos nós temos algumas coisas que precisamos realizar. Quando novos ainda estão buscando, talvez não sei nem o que é que eu vou fazer, confie ao Senhor. A tua profissão, o teu futuro, o teu próximo casamento, a tua vida depois de casado, cuidado com os filhos, a educação dos filhos, o lidar com o emprego, a prova que você tem que fazer, a maneira com que você tem que lidar com as pessoas dentro do seu trabalho, isto é, confiar a Deus as suas obras. Quero dizer para os irmãos que muitas vezes eu me vi em apuros, no sentido de que me via incapaz de realizar aquilo que me colocaram nas mãos, mas aí a caminhada com Deus vai ensinando, podia buscar a Deus, orar, pedir, Senhor,
eu preciso de ajuda. E de repente você viu uma coisa acontecendo, descobria que algo não era bem daquele jeito, ou entrava alguém em cena para ajudar, ou já descobria, conhecia algo que poderia resolver, enfim, começavam a vir as soluções. E como é bom quando a gente pode confiar em Deus antes que as obras se realizem. Este é um segredo profundo, mas continuam sendo as duas palavras: confissão e confiança. Eu, para confiar em Deus, preciso conhecê-lo. Quanto melhor eu conhecer a Deus, mais provavelmente eu vou me sair bem nas minhas obras. Não há tempo para isso. Não há momento, eu vou esperar quando eu tiver feito isso, quando eu tiver feito aquilo, quando eu tiver passado por tal situação, tiver vencido isso. Não espere, meu amado, é agora. Por isso a Bíblia sabiamente diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Interessante, ele não diz que os teus desígnios serão realizados. Ele fala, olha, antes de colocar isso como desígnio, proponha que Deus dirija as suas obras, e quem sabe Ele até mude as suas intenções, os teus desígnios. Quem sabe Ele mude o alvo, corrija o alvo. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento em que toda empresa tem que ter lá a sua missão, tem que ter a visão, tem que ter os seus valores estabelecidos, e quando nós lemos a respeito, quando nós estudamos a respeito, nós tentamos descobrir como é que nós podemos aplicar aquilo na nossa função especificamente. Aqui diz, olha, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus te ajuda a rever aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Às vezes para menos, às vezes por uma correção de curso, simplesmente não se esqueça disso, não esqueça de aquilo, daquilo, ou às vezes Deus amplifica os nossos planos, dizendo, meu filho, você não aprendeu ainda que eu sou capaz de fazer muito mais do que isso? Você ainda não tem andado comigo o suficiente para saber que eu sou o que sou? Você não tem andado comigo o suficiente para saber que para mim não há limites, e que se eu estou colocando isso na sua cabeça, você ainda não aprendeu a reconhecer a minha voz? Falta conhecer um pouco mais, talvez, mas não podemos deixar de nos envolver em conhecer a Deus e principalmente declarar a nossa confiança nele e andar em confiança nele, no coração e em termos de obras, em termos de realizações. Em outras palavras, não faça nada, vou repetir, não faça nada sem expor ao Senhor. Já tive experiências de fazer alguma coisa que talvez não tenha esperado a orientação correta, tinha que tomar uma decisão, às vezes acontece, tem que fazer logo, tem que sair fazendo, e veio aquela insegurançazinha, será que é isso mesmo e tal, mas se não foi uma provocação a Deus, uma contrariedade à sua palavra, se não foi algo pecaminoso, eu posso confiar que Deus está envolvido, porque eu tive tempo de pelo menos dizer, Senhor, anda comigo. E isso me dá o direito de esperar que, se por acaso em algum momento ele tiver que corrigir o curso, ele fará. Lembra que há um versículo na Bíblia que diz que atrás de mim tem uma voz? Se por acaso eu me desviar, o que essa voz vai dizer? Anda por este caminho, este é o caminho. É isso que a Bíblia está ensinando, é disto que ela está falando. Eu preciso dizer, Senhor, eu acho que eu vou começar a trabalhar naquilo. Senhor, eu acho que eu vou me inscrever para tal concurso. Senhor, eu acho que eu vou planejar a família aqui, vai ser desse jeito. Eu acho que eu vou procurar morar em tal lugar. Eu acho que eu vou me dedicar um pouco mais a isso. Ou então eu acho que eu vou deixar isso de lado. Senhor, eu quero expor a Ti, porque eu não quero tomar decisão sozinho. Ainda que a resposta de Deus não venha clara naquele instante, você pode ter a confiança de ter colocado nas mãos de Deus antes de começar. Às vezes as pessoas vêm pedir oração, pastor, ora por mim, assim, e a gente vai então ouvindo, meio tipo psicólogo, assim, então como é que você está se sentindo, o que aconteceu, como é que tal, e aí a gente descobre que alguns
tiveram a hombridade de dizer, Senhor, eu quero andar nisso contigo. E estão naquele momento de transição, de dúvida, de inquietação, porque as coisas não aconteceram e tal. Mas muitos, infelizmente, a gente descobre que fizeram por ímpeto, que fizeram por vaidade, por orgulho, por buscar justiça própria. E aí, a gente pode orar. Mas desde que estejamos dispostos a permitir que Deus corrija a caminhada. Nunca é tarde demais para dizer, Senhor, ainda que lá atrás eu não tenha colocado em tuas mãos, eu coloco agora. Às vezes vem logo na mente um pensamento, mas se você colocar na mão, ele vai parar com isso. Ele vai mandar tirar. Então já devia até ter tirado antes, porque se já sabia que não era para fazer, nem precisava consultar. Podia até dizer, Deus, obrigado, porque eu sei que isso aqui não é para mim. E eu sei que muitos aqui já estão dando até risada, porque ou já passaram pela situação, ou já, graças a Deus, você, não, isso aqui não é comigo, porque eu sei no que isso vai dar, eu sei qual é a implicação disso, eu sei qual é a provocação que vai vir e qual é o risco ao qual eu vou estar sujeito se eu entrar nisso. Glória a Deus, porque eu posso confiar ao Senhor as obras. Ele não vai dizer, eu não tenho nada com isso. Isso é problema seu, eu capacitei você, eu disse, agora você se vira. Não, Ele me capacitou, Ele se deu a conhecer, mas para que a cada passo que eu dou, a cada projeto que eu faço, a cada plano que eu faço, a cada tentativa de realização, eu me lembre que os meus passos, que as minhas obras estão nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus, aleluia. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade, dizendo, olha, se a pessoa não andar daquele jeito, se der em calamidade, não se voltar em tempo e tal, infelizmente aconteceu. Mesmo assim, se estamos vivos, é tempo de nos voltarmos para o Senhor, graças a Deus. Ainda no Antigo Testamento, livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 12, mais uma vez a palavra confia. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Todas as promessas bíblicas vêm associadas a uma determinação de Deus, a uma orientação de Deus, a uma ordem de Deus. E aqui no caso confia os teus cuidados ao Senhor. Mais uma vez não é confia durante os cuidados, confia os teus cuidados, aquilo que você está cuidando, aquilo que para você é importante, aquilo que tem um lugar de preferência, porque estas coisas, parece que nós somos mais detalhistas nelas e a gente acha, não, nisso aqui eu me viro, eu sei, eu não preciso de Deus aqui. Aquilo que realmente a gente está cuidando, faz com cuidado, não, isso aqui tem que sair do meu jeito. Que tristeza, tem que sair do jeito dele, que é muito melhor que o meu. Agora, se ele me ensina, lembra que as duas palavras são confissão e confiança. Se eu confesso um Deus em quem eu creio, um Deus que me ensina que Ele é poderoso para fazer aquilo tudo, que não é impossíveis para Ele. Um Deus que tem me ensinado e de quem eu tenho aprendido que cada coisa em que Ele entra vai muito melhor do que se Ele não estivesse lá. Um Deus que tem me ensinado que os resultados são muito maiores e mais abrangentes se Ele está presente. Eu posso, nesta hora, dos cuidados, das coisas pessoais, íntimas, aquelas que a gente diz, olha, aqui ninguém entra, isso aqui é só meu. Eu posso saber que nas mãos do Senhor isso está mais bem cuidado. A sua família, os seus interesses pessoais, a sua profissão, aquilo que você está buscando lá no íntimo, que está buscando profundamente, fica melhor nas mãos do Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor. Não é só dizer, Senhor, cuida de mim, isso você já disse lá atrás,
mas tudo aquilo que inspira algum cuidado, tudo aquilo que traz alguma preocupaçãozinha a mais, confia ao Senhor, e Ele vai te sustentar. Lembra que eu perguntei lá no início, quando as forças acabam, quando parece que eu vou cair, vou me desmontar, parece que eu vou desmaiar no meio daquilo tudo, Ele vai me sustentar. Melhor ainda, além de me sustentar, não vai permitir que eu seja abalado, que eu fique sem rumo, que eu fique sem lugar para onde ir, sem direção. Ele não permite que eu seja abalado. Na minha fé, em primeiro lugar, na minha confiança nele, na minha confissão, mas também naquilo do que eu estava cuidando. Glória a Deus. Às vezes a gente lida com pessoas, pastor Nerivel tem orado aqui por algumas situações muito complicadas, difíceis, e a gente fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer para a pessoa? E Deus fala assim, não, que você sempre disse, que eu sou poderoso, que eu sei, que eu estou cuidando, que eu não abandonei, que eu estou presente. E quando a gente vê o resultado na vida das pessoas que estão passando por dificuldades tão grandes, carregando fardos tão pesados, quando a gente vê eles colocando, lançando, como Jesus disse, sobre ele, estes cuidados, este fardo pesado, e vendo essas pessoas serem aliviadas, recebendo forças do nada, a gente pensa, Deus, como eu ainda te conheço pouco, como tu és poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que eu penso. Eu seria incapaz de imaginar que o Senhor entraria tão poderosamente no coração, na mente desta pessoa, desta família, desta casa, e faria tão grande transformação. Graças a Deus, porque Ele é muito, muito mais poderoso do que nós imaginamos. Graças a Deus, porque Ele é muito mais presente do que nós sentimos. Graças a Deus, porque não há limites para o nosso Deus em todas as suas promessas. Conheçamos as suas promessas e assim, confiando os cuidados ao Senhor, Ele vai nos sustentar e não vai permitir que sejamos abalados, graças a Deus. Amém, queridos? Voltando agora para o Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Primeira de João 4, 15. Diz assim a passagem: aquele que confessar, não era confissão? Confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não é o que sente que Deus está presente, não é o que está tão forte para dizer, Deus está me fazendo forte agora, é qualquer um, em qualquer momento, desde que confesse. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Meus amados, há muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, que nós queremos fazer, que até talvez alguém nos incentivou a fazer e buscar, porque nós achávamos que tínhamos que cumprir, que nós em algum momento não somos capazes, nos vemos limitados, e nesta hora é a hora da confissão e da confiança. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso estou sentindo que Deus está me respondendo agora. Como é bom quando isso acontece. Ou não, porque se eu começo a confiar no meu sentimento, eu posso estar indo para o lado errado, mas se é algo que veio de Deus, que veio no meu íntimo, aquela convicção, sim, como é bom, mas como é bom saber que eu não preciso sentir alguma coisa no meu interior, basta nesses momentos eu confessar. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Por que a expressão é essa? Porque a tendência é nós imaginarmos que ele não vai estar mais presente, é nós sentirmos como se ele não estivesse ali, é nós nos sentirmos mais fracos ainda, é nós sentirmos e deixarmos a mente voar e achar que Deus nos abandonou. Por isso, João teve o cuidado de afirmar: aquele
que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que confessa Jesus como Senhor, Jesus como Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Permanência independe do dia que eu estou vivendo. Porque permanecer no domingo, quando você está aqui, sentado num banco, louvando a Deus, cantando louvores, buscando lá do íntimo, né, a sua gratidão a Deus, parece que é um pouco mais fácil. Mas amanhã de manhã as coisas mudam. Talvez na terça. Ou como tem aqueles desenhos lá do Snoopy, né? Chega na sexta-feira, já está caindo no chão, né? Ai de mim na sexta-feira. Não! Em qualquer momento, a Bíblia diz que aquele que confessar, Jesus permanece. Senhor, o dia hoje, eu não preciso dizer que está tudo certo, está tudo maravilhoso, o dia está complicado. Mas tem uma coisa que não mudou. Tu continuas sendo o Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. E, portanto, tu continuas presente na minha vida. É isso que nos traz esta confiança, é a confissão, a possibilidade da confissão, o aprendizado da confissão e a prática da confissão. Sabe o que acontece? Você vai se sentindo fortalecido. Por isso Paulo diz, quando eu sou fraco, quando eu reconheço que não está em mim a solução, eu confesso que Jesus é o Cristo. Eu confesso que Ele veio em carne, eu confesso que Ele está em mim, eu confesso que eu creio na palavra de Deus e eu percebo as forças voltando para dentro de mim. Glória a Deus, permanece nele e Ele em Deus, porque o diabo é tão astuto para dizer assim, olha, eu estou achando que você está meio longe de Deus, hein? Deus vai esquecer de você, você não está sentindo nada. Está passando por esse problemão, por essa luta, você acha que crente passa por isso? Querido, crente não é proibido de passar por lutas, por profundas batalhas, de jeito nenhum, e até não é proibido de vez em quando ser derrotado, mas ele não deveria nunca deixar de confessar que ele continua naquela mesma determinação, naquela decisão que ele fez lá atrás, em que ele disse que Jesus passaria a ser o Senhor da sua vida. Glória a Deus. E é isso que Paulo escreve aos Romanos, na sua carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É claro que esta passagem está se referindo basicamente, principalmente à nossa salvação em Cristo, porque Ele vai nos buscar. Mas, se nós entendermos que em cada momento estamos correndo risco de nos perdermos, isto se refere também à segurança da salvação. Porque eu já confessei, eu continuo confessando, eu continuo dizendo todos os dias, Jesus, Tu és o meu Senhor. E se Tu és o meu Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Seja para a salvação eterna, quando Tu voltares para me buscar, seja neste momento, para me preservar na situação de salvo em Cristo. Glória a Deus, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, não é se você sentir, ou sentir um tremor, ou sentir um arrepio, é simplesmente se com a sua boca confessar. As coisas de Deus são assim, mas como é, mais uma vez, que eu vou confessar, se eu não ouvi a sua palavra, se eu não me dediquei a conhecer um pouco mais? Por isso nós estamos tratando de discipular as pessoas, seja aqui na escola dominical, ou em estudos, em grupos menores, enfim, porque precisam conhecer mais de Deus, para lembrar que aquela confissão lá de trás continua válida, repetida, reafirmada diariamente, à medida que vamos avançando para o nosso encontro com o Senhor lá no final da jornada. Glória a Deus. Serás salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Jesus é o Salvador. Com a boca se confessa Jesus. Com a boca se confessa que Ele é o Senhor. Isso é confessar a respeito da salvação. Não é eu sou salvo porque eu mereço, não é eu sou salvo porque eu estou sentindo, não é eu sou salvo porque eu fiz muita coisa boa, não é eu sou salvo porque eu sou membro de tal grupo, de tal igreja, é eu sou salvo porque Jesus é o Senhor da minha vida. Glória a Deus. E finalmente, queridos, vira as páginas aí lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Jesus diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia! Sabe o que quer dizer isso aqui, meu amado? Confissão traz mudanças no céu. Confissão faz você ser lembrado no céu. A gente tem muita confiança, entre aspas, né, em orar, e a Bíblia é verdade, devemos orar, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas às vezes, mesmo sem você orar, você pode ter certeza que você não é esquecido, você é confessado diante de Deus pelo próprio Senhor Jesus. Se em nome dele você está vivendo aqui, porque já confessou que ele é o Senhor da sua vida, se você está confessando diante dos homens, está vivendo o Evangelho de Cristo aonde você está, isso se transforma na oração mais poderosa que pode ser feita sobre a face da terra. Pastor, o senhor pode fazer uma oração forte aqui para resolver? Não, meu amado. Quer uma oração forte? Confesse diante dos homens quem você é, quem é o Senhor da sua vida, e Jesus vai estar levando você diante do Pai. Você acha que a minha oração é mais forte que a de Jesus? Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que ele está sentado à destra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós somos estes que confessaram o Senhor com a boca e agora confessam diante dos homens, com boca, com coração, com vida. São pessoas íntegras, pessoas inteiras, pessoas que aquilo que falam pela boca, aquilo que sentem lá no coração é o que elas vivem diariamente. Vivem baseadas nos princípios do Evangelho, nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa diante dos homens, Jesus confessa diante do Pai. Mais uma vez, você pode aplicar esta passagem para a volta de Jesus, com toda certeza. Confessou aqui Jesus em vida, vai ser confessado lá. Mas imagine que está sendo confissão diante dos homens. Opa, então espera um pouquinho. É agora, durante o momento que nós estamos vivendo, a minha vida sendo uma confissão de que eu já confessei a Jesus como Senhor da minha vida. E por isso, portanto, estou vivendo de acordo com a sua palavra. Estou procurando obedecer ao Senhor. Isso é caminhar com Deus. Isso é desenvolver a salvação, como víamos falando em várias mensagens. Caminhar com Deus é confessar diante dos homens quais são os meus valores, o que é que me move, o que é que me faz tomar decisões, o que é que está na minha mente, no meu coração, que determina os valores da minha vida. Isso é o que me leva a agir. Há um ensinamento da Bíblia que diz, olha, cuidado com o coração, né? Porque aquilo que você tiver no coração é o seu tesouro, e não tiver o teu tesouro, é ali que vai estar o coração. Quando o meu tesouro é o Senhor, quando Ele é o Senhor da minha vida, não só o coração está cheio dEle, não só a boca está cheia dEle, cheia da confissão de que Ele é o meu Senhor, quando canto, quando oro, quando clamo, quando falo, dou um testemunho, mas também a minha vida de testemunho diante da sociedade é uma vida que exalta o nome do Senhor, e eu posso ter certeza que Jesus está me confessando diante do Pai. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração, vamos ficar de pé nesse momento.
e vamos pedir a Ele que Ele nos ajude a diariamente estarmos confessando e confiando no Senhor. Salmo 37 diz que há uma etapa seguinte, a confiança, que é descansar, esperar. Quando eu confio, quando eu confesso, eu confio, eu posso descansar no Senhor e até esperar. Eu consigo ficar numa boa, esperando o agir de Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você já imaginou. Não deixe os seus planos serem limitados. Agora, não os faça sozinho. Não deixe o seu coração vazio da presença do Senhor. Confesse de todo o coração. Confesse as suas obras, confesse os seus cuidados e confesse diante dos homens que Ele é o Senhor da sua vida. E Ele vai estar continuamente diante do Pai, confessando que você pertence a Ele. Senhor, obrigado por esta palavra poderosa, maravilhosa e que não volta vazia. Obrigado porque ouvindo essas afirmações da Tua palavra, nós nos sentimos melhor. Mas, Senhor, nós não vivemos por sentimento, nós vivemos, Senhor, pelo que nós confessamos, pelo que nós cremos, por aquilo que está dentro de nós. Por isso pedimos, Senhor, clamamos, ajuda-nos nesta determinação de estarmos confessando a Ti com a nossa boca, de estarmos confiando em Ti no nosso coração, de colocarmos nas Tuas mãos as nossas obras, os nossos planos, aquilo que queremos fazer, de colocarmos as coisas que nos trazem cuidado mais profundo e de nunca nos esquecermos, de nunca relaxarmos na nossa confissão de que o Senhor vive em nós, de que o Senhor dirige as nossas vidas diante das pessoas com quem convivemos. Senhor, que ninguém se sinta envergonhado de Ti. Tua palavra diz que quem se envergonhar diante de Ti, Tu vais te envergonhar também lá no céu. Senhor, nós queremos ser ousados nesta confissão verbal e nessa confissão de ação, nessa confissão de vida. Por isso clamamos pela presença profunda do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito, para nos lembrar em cada momento daquilo que Tu esperas de nós, capacitando-nos, orientando-nos, incentivando-nos e dando-nos a Tua vitória em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.